Isso aí, bom dia, Paula, bom dia a toda a família Canção Nova, bom dia a você de todo o Brasil. É hora de notícias na Canção Nova, agora são 9 horas e 22 minutos. E aqui no CN Notícias, edição da manhã, você vai saber como foi a abertura do processo de beatificação do Padre Léo. E tem mais um brasileiro rumo aos altares, é o jovem Marcelo Câmara. Ele morreu em 2008, aos 28 anos, em decorrência de complicações de um câncer. E falando do coronavírus, vamos atualizar sobre os números no mundo. CN Notícias, edição da manhã, já começou. Bom, a partir de hoje, a missa presidida pelo Papa Francisco na Casa Santa Marta vai ser transmitida ao vivo através do site do Vaticano. A decisão foi tomada a pedido do Papa, que quis manifestar sua proximidade aos milhares de fiéis da Itália que não podem participar da Santa Missa até o dia 3 de abril para tentar conter a transmissão do coronavírus. Vamos então a Roma com as informações com Lísia Costa. Bom dia a todos. O Papa Francisco celebrou a missa hoje às 7 da manhã, no horário aqui da Itália, na Casa Santa Marta, e pela primeira vez essa celebração foi transmitida pelo canal do YouTube do Vaticano. No início da celebração, o Santo Padre afirmou que nestes próximos dias vai oferecer a missa para os doentes dessa epidemia do coronavírus, também para os médicos voluntários e familiares. Convidou todos a rezar junto com ele. Essa medida de transmitir a missa foi tomada neste final de semana, depois que o governo italiano emitiu um decreto proibindo celebrações civis e religiosas. Então, todas as missas em todo o território italiano foram canceladas, também celebrações de batismo, de funeral, de casamentos, ou seja, até o dia 3 de abril as atividades paroquiais estão canceladas. Também foram fechados em todo o território italiano os museus, teatros, cinemas, centros esportivos, tudo para conter a rápida transmissão do coronavírus. No último balanço emitido na noite de ontem, mais de 7.000 pessoas em todo o território italiano estão contagiadas e mais de 366 pessoas morreram nos últimos 15 dias por conta do coronavírus. Como em todo o território italiano estão proibidas as manifestações públicas, o Vaticano também aderiu a este pedido do governo italiano e no Ângelus de ontem o Papa Francisco já não fez do Palácio Apostólico, mas de dentro da Biblioteca Vaticana. Disse que se sentia um pouco estranha a situação de se estar enjaulado na biblioteca para a oração, mas que entendia o pedido de não ter aglomerações. Também a catequese da próxima quarta-feira vai ser na mesma modalidade, o Papa vai fazê-la de dentro da Biblioteca Vaticana, transmitir nos telões da Praça de São Pedro e também, é claro, para todo mundo através do site do Vaticano. De Roma, Lísia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Bom, e na Terra Santa foram decretadas medidas de emergência para combater a propagação do coronavírus nas áreas das cidades de Belém e Jericó. A Danúbia Gleiser tem informações de como está a situação hoje em Belém. As medidas de emergência para combater a propagação do coronavírus estão sendo cumpridas em Belém. Vejam só estas imagens. Nenhuma movimentação nas ruas e o checkpoint, que dá acesso a turistas, a cidade onde Jesus nasceu, está fechado. Outro ponto de grande movimentação de fiéis locais e turistas que permanece de portas fechadas é a Basílica da Natividade, bem como as lojas. De acordo com moradores locais, somente padarias e supermercados permanecem abertos. Na última quinta-feira, o Ministério da Saúde da Palestina decretou para a área de Belém e Jericó o fechamento de escolas e universidades por 14 dias. Proibiu eventos públicos, incluindo celebrações com aglomeração de pessoas em igrejas e mesquitas, e fechou o acesso aos hotéis para grupos de turistas. Em um comunicado divulgado na semana passada, o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pier Batista Pizzaballa, disse que, com senso de responsabilidade, devemos colaborar com as autoridades e os responsáveis pela saúde pública para o bem de todos. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Bom, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou 25 casos de coronavírus. 6 novos casos foram anunciados neste domingo, a gente vai conversar com o André. 3 estão em São Paulo, 1 em Alagoas, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Minas Gerais. André, bom dia, atualiza para a gente as informações.
Bom dia, Rodrigo. É isso mesmo. Olha só, 5 destes casos foram de pessoas que se contaminaram fora do país. Aí tem um caso que é uma pessoa aqui de São Paulo, ela se contaminou aqui mesmo. Um caso que se chama contaminação local, que é quando o contágio é possível identificar a fonte do contágio. Tem um caso do Rio de Janeiro, que é uma mulher de 42 anos. Ela foi acompanhar uma pessoa que já estava diagnosticada com coronavírus a uma viagem da Itália. Ela voltou na semana passada, no dia seguinte, depois de ter chegado ao Brasil, os sintomas já apareceram. Até agora, são 664 casos tidos como suspeitos e 632 pessoas já foram descartadas como portadoras do Covid-19. Então, é muito importante que as pessoas prestem atenção às medidas preventivas que estão sendo divulgadas pelo Ministério da Saúde. Rodrigo. Isso aí, valeu André pelas informações. A gente vai para o intervalo e a seguir você acompanha como fica a previsão do tempo para todo o país. E agora você confere as imagens ao vivo daqui da capital paulista, da Vila Mariana. Olha lá, céu azul, a mínima hoje em São Paulo é 18, a máxima 27 graus. No domingo, o governo brasileiro assinou um acordo militar com os Estados Unidos. A decisão pode dar acesso ao Brasil a um fundo de desenvolvimento de tecnologia para a defesa que chega a 100 bilhões de dólares. O acordo negociado desde 2017 prevê desenvolvimento de projetos conjuntos entre empresas brasileiras e americanas do setor de defesa. O setor de defesa poderá desenvolver projetos conjuntos e se adequar a certificações e padrões de qualidade para terem acesso a novos mercados. Agora vamos dar uma olhada nos jornais estrangeiros. O El País traz notícias dos conflitos na Líbia. Segundo o jornal, a Líbia persiste e mergulha num caos enquanto o plano de paz agoniza. A renúncia do enviado especial da ONU destaca a responsabilidade das potências estrangeiras no conflito. O americano The New York Times destaca a economia internacional. Mercados afundam com o coronavírus e a queda do petróleo, estabelecendo um cenário sombrio para Wall Street. As ações europeias abriram a segunda-feira em baixa. O britânico The Telegraph, a notícia também é a Bolsa de Valores de Londres, que se encaminha para o pior dia desde a crise financeira com a queda dos preços do petróleo. O coronavírus causa tumulto nos mercados globais na segunda-feira e um dos cortes de preços da Arábia Saudita levou o petróleo à pior queda em um dia desde a sua primeira guerra no Líbano, no Golfo. A China registrou hoje o menor número diário de infecções pelo novo coronavírus desde o início de janeiro. O país tem agora 80.904 infectados e mais de 3 mil mortes. A Alemanha registrou 150 novos casos de contágio por Covid-19, o que eleva a 1.112 pessoas afetadas pela epidemia. Na França, o governo proibiu concentrações de mais de 1.000 pessoas em uma tentativa de frear a propagação do coronavírus. No domingo, a França chegou a 1.126 casos confirmados, com 19 pela epidemia. A Coreia do Norte não confirmou nenhum caso de contágio, mas anunciou regras rígidas, incluindo o fechamento das fronteiras e isolamento de milhares de pessoas, entre elas diplomatas. Em Portugal, cresce o número também de infectados por coronavírus. 30 pessoas estão infectadas com coronavírus aqui em Portugal, a maioria no norte do país. Por isso, nesta região, as escolas estão encerradas, como as universidades. Também, numa medida preventiva, estão bloqueadas as visitas em hospitais, asilos e também presídios.
Hoje, o presidente da República Portuguesa vai fazer um exame de despiste, mas ele já está em quarentena e ficará 15 dias separado para poder ter análise e o resultado vai sair no site da Presidência da República. O país está sob alerta, mas por enquanto a situação é controlada aqui em Portugal. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. Agora a gente vê então como fica o tempo nesta segunda-feira em todo o Brasil. Na região sul, o sol brilha forte e faz calor. Não há previsão de chuva para nenhum dos 3 estados, porque uma massa de ar seco mantém o tempo firme por lá. Para o sudeste, tempo firme no oeste de São Paulo, mas tem chuva a qualquer hora do dia no norte do Espírito Santo e de Minas Gerais. Nas demais áreas, incluindo as 4 capitais, calor com pancadas de chuva no período da tarde. No centro-oeste, calor sem chuva no Mato Grosso do Sul e de Goiás. Nas demais áreas também tem calor, mas com pancadas de chuva à tarde. Tempo firme no leste de Roraima e no sul de Rondônia. Chuva volumosa no centro-norte do Pará. Chove ao longo do dia no oeste do Amazonas e do Acre. Nas demais áreas, chuvas isoladas à tarde. E para o Nordeste, a previsão é de tempo estável com chuva a qualquer hora no Maranhão, no Piauí, no Ceará e na Bahia. Chuva passageiras em Alagoas e em Sergipe. Nas demais áreas, chuva isolada no período da tarde. Vamos para o intervalo e a seguir, a igreja celebra a abertura do processo de beatificação do Padre Léo, em Florianópolis. Bom, a igreja aqui no Brasil ganhou novos servos de Deus, Padre Léo e Marcelo Câmara. Os 2 processos de beatificação foram abertos na Arquidiocese de Florianópolis. A repórter Elaine Santos acompanhou esse momento especial na comunidade de Betânia, fundada pelo Padre Léo. A abertura do processo de beatificação começa com a instauração de um tribunal. É um ato jurídico canônico em que os membros fazem o juramento de comprometimento e sigilo. Em seguida, houve a celebração da missa presidida pelo arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Ienque, e concelebrada por outros bispos e padres. Um momento de grande emoção foi a entrada da urna com os restos mortais do fundador da comunidade Betânia. Milhares de pessoas participaram desse momento. Tinha caravanas do Rio Grande do Sul, Paraná, várias cidades de Santa Catarina, Rio de Janeiro e até do Amazonas. Padre Léo foi um grande evangelizador, um divulgador do humor e do amor de Deus. Ele faleceu em 2007, aos 45 anos. E agora, então, servo de Deus, inicia o caminho para o processo para vir a se tornar o futuro santo da igreja. Elaine Santos para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Elaine, que momento especial, né? E na mesma cerimônia também foi dada abertura ao processo de beatificação de Marcelo Henrique Câmara. Marcelo Câmara, um jovem nascido em Florianópolis e que morreu com 28 anos, mas tem um testemunho muito bonito de vida cristã, de testemunhar a vida cristã no ambiente onde ele estava, na universidade, como advogado, no ambiente judicial. Ali ele testemunhou a sua vida cristã, também dando muitas palestras, participando de tantos momentos da vida da igreja. 28 anos, um tempo curto, mas que fez um grande bem e continua a fazer um grande bem a todos. O CN Notícias fica por aqui. Continue com a Canção Nova, agora com a Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Ontem foi o Dia da Mulher. Parabéns, Renata, parabéns a todas as mulheres da família Canção Nova. Bom dia, até amanhã.